Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Replay Audiolivros. Antes de começar, eu queria te passar um recado rapidinho. Livros são uma fonte de renda passiva, o caminho para alcançar a liberdade financeira, geográfica e de tempo. Você também ganha a liberdade de propósito, ou seja, de trabalhar com aquilo que gosta e sempre sonhou. Coloque seu conhecimento e experiência em um livro e transforme sua vida e a de seus leitores. Quer aprender a transformar seu conhecimento em um livro? Na descrição deste vídeo, eu deixarei o link para você acessar e saber mais. Obrigado pela atenção e boa leitura. Inteligência emocional. Daniel Goleman. Algumas pessoas acham que as emoções desempenham um papel apenas em situações românticas ou no calor de uma briga física. No entanto, as emoções estão em toda parte. Elas formam nossas decisões, nos ajudam a entender o mundo e são cruciais em qualquer interação com os outros, podendo tanto nos ajudar como também nos levar ao erro. Ela possibilita a criação de uma interação equilibrada entre o cérebro emocional e o cérebro racional, e Daniel Goleman nos ajuda a entender como expandi-la. Emoções são importantes, nos ajudam a aprender coisas novas, a entender os outros e a nos estimular a agir. As emoções são vitais para nós. São elas que proporcionam vantagens que nos ajudam a levar uma vida plena. Uma dessas vantagens é a maneira como nos ajudam a aprender com nossas memórias. Quando nosso cérebro armazena experiências, ele não coleta apenas fatos. Também registra nossos sentimentos que nos ajudam a aprender com nossas experiências. Por exemplo, se um garotinho tocar em um fogão quente, ele sentirá uma dor intensa. O pensamento de tocar outro fogão no futuro levará consigo a lembrança daquela dor. Assim, suas emoções irão alertá-lo de não o fazer novamente. Outro valor das emoções é a maneira como elas nos ajudam a interpretar os sentimentos dos outros, o que pode ajudar a prever suas ações. Por exemplo, imagine que você se depara com um homem irritado. Pela sua linguagem corporal, talvez seus punhos cerrados ou voz alta, você pode dizer seu estado emocional. Sabendo disso, você pode prever suas ações futuras. Ele pode, por exemplo, estar pronto para bater em alguém. A vantagem final que nossas emoções nos dão é o impulso para agir. Nós os exigimos para reagir rapidamente a uma situação. Tome esse homem irritado do exemplo anterior. Se sentimos que ele pode estar perto de uma explosão violenta, nossas emoções nos farão sentir ameaçados, ou mesmo com raiva, preparando-nos assim para reagir rapidamente na situação de um ataque. As pessoas que perdem sua capacidade de emoção também perdem essa motivação para agir. No século anterior, muitos pacientes psiquiátricos passaram por uma cirurgia no cérebro chamada lobotomia, que separava duas regiões do cérebro que são vitais para o processamento emocional. O resultado da cirurgia era que os pacientes perdiam a iniciativa e vontade de agir, assim como grande parte de sua capacidade emocional. Às vezes, nossas emoções podem nos fazer agir irracionalmente. Nossas emoções são ferramentas importantes para entender e interagir com o meio ambiente. No entanto, elas também podem falhar e nos levar a cometer erros. Um desses erros ocorre quando nos tornamos excessivamente emocionais. Para fazer julgamentos sólidos, precisamos pensar com clareza. Como um malabarista, nossas mentes podem lidar com muitos itens de uma só vez. E quando estamos em um estado de emoção intensificada, nossas mentes são bombardeadas com pensamentos alarmantes e imagens perturbadoras. Assim, não há espaço para o pensamento racional e nosso julgamento é obscurecido. Por exemplo, quando você está com medo, pode se surpreender com as situações, pensando que elas são mais perigosas do que realmente são. É por isso que, quando você está com medo, pode confundir um lençol pendurado com um fantasma. Outro erro causado por nossas emoções é quando agimos subitamente antes de termos a chance de julgar uma situação de forma clara. Quando a informação entra em nosso cérebro, uma fração dela ignora a região responsável pelo pensamento racional, o neocórtex, e entra diretamente no cérebro emocional. Se percebermos que essa informação é uma ameaça para nós, o cérebro emocional pode nos levar a agir de repente, sem consultar nosso cérebro pensante. É por isso que você pode pular de susto quando está em uma floresta escura e ver uma figura estranha com o canto do olho, mesmo quando o melhor seria ficar quieto e averiguar a situação antes. A maneira final pelas quais nossas emoções podem nos levar a agir irracionalmente é quando somos afetados por respostas emocionais obsoletas. Nossa mente emocional reage a situações no presente baseado em experiências passadas, mesmo quando as condições mudaram. Por exemplo, um menino que foi fisicamente intimidado na escola pode se tornar um homem forte, mas ainda se sentir ameaçado pelo valentão da infância.
Portanto, embora as emoções sejam importantes, elas podem assumir o controle de nossas mentes e atrapalhar o pensamento racional. Por isso, precisamos de algo para nos ajudar a gerenciá-las de forma eficaz. Você precisa de inteligência emocional porque ela permite que você reconheça seus sentimentos, sem ser controlado por eles. O primeiro impacto da inteligência emocional é ser capaz de reconhecer e nomear seus sentimentos. Esse passo é vital para ser capaz de gerenciar suas emoções. Estudos: pessoas que não são capazes de reconhecer seus próprios sentimentos são muito mais propensas a explosões violentas. Uma vez que você seja capaz de reconhecer suas emoções, você precisa se tornar consciente do que as causa. Muitas vezes, seus sentimentos dependem de como você pensa. Por exemplo, se um amigo seu passar por você na rua e não o reconhecer, você poderá pensar imediatamente que ele está ignorando você de propósito. Isso pode deixá-lo chateado ou até com raiva. Mas se você parar para pensar por que ele falhou em reconhecer você, você pode encontrar outras razões que o deixam menos chateado. Ele pode, por exemplo, não ter visto você porque estava perdido em pensamentos e sem se concentrar em seus arredores. Quando você começa a reconhecer e gerenciar seus sentimentos, a inteligência emocional pode ajudá-lo a se concentrar em atingir determinados objetivos. Imagine que você precisa escrever um trabalho para a universidade. Você não gosta muito do assunto e prefere ir a um festival de cinema. A inteligência emocional pode ajudá-lo a fazer a escolha certa e gerenciar esses vários sentimentos. Embora o assunto chateie você, você poderia tentar olhar para ele de outro ângulo. Talvez haja um aspecto que o entusiasme. Além disso, sabendo como o festival de cinema fará você se sentir, você pode adiar a gratificação e salvar o seu prazer potencial, até ter tempo para isso. Os alunos que gerenciam suas cargas de trabalho dessa maneira tendem a se sair bem na escola, mesmo que tenham um QI médio. Inteligência emocional é a capacidade que ajuda a se conectar ao mundo social. A menos que você viva em uma ilha, é improvável que você desenvolva uma vida feliz apenas gerenciando sua própria mente. Outras pessoas desempenham um grande papel em sua existência, e somente gerenciando suas interações sociais com elas, você pode esperar viver uma vida plena. Mais uma vez, a inteligência emocional pode ajudar a alcançar isso. Ela promove boas interações sociais porque ajuda você a se colocar no lugar dos outros. Saber como você se sente em determinada situação ajuda a avaliar como os outros se sentirão em um ambiente semelhante. Ela também ajuda a descobrir as emoções dos outros ao analisar seus sinais não verbais. Isso significa que você pode avaliar o humor de uma pessoa apenas observando as expressões faciais ou a linguagem corporal. Se você vir, por exemplo, alguém com um rosto branco como uma folha e com a boca bem aberta, provavelmente concluirá que ele está chocado, e você provavelmente identificará essas dicas automaticamente, sem nenhum esforço consciente. Por permitir que você tenha empatia com os outros, a inteligência emocional permite que você se comporte de maneiras que evoquem reações favoráveis dos outros. Imagine que você é o gerente de uma empresa em que um membro da equipe está constantemente cometendo os mesmos erros. Você precisa dizer a ele sobre isso e levá-lo a mudar, mas você tem que fazer isso da maneira certa. Se você ferir seus sentimentos, ele pode ficar zangado ou defensivo, e menos propenso a fazer as mudanças desejadas. Se você tem empatia e imagina como ele se sentirá, você pode agir de uma forma que o torne mais disposto a mudar. Em geral, pessoas com inteligência emocional podem desenvolver aptidões sociais, como a capacidade de ensinar os outros, resolver conflitos ou gerenciar equipes de funcionários. E essas aptidões os ajudam a manter relacionamentos no ambiente social. A inteligência emocional requer equilíbrio entre as duas partes do cérebro. A maneira como pensamos e sentimos está entrelaçada. Isso ocorre porque o cérebro pensante, onde desenvolvemos nossos pensamentos racionais, e o cérebro sensível, o local de nascimento de nossas emoções, estão conectados por fortes vias neuronais. Nossa inteligência emocional é dependente desses conectores entre o pensamento e o sentimento cerebral, e qualquer dano a essas vias neuronais pode provocar déficits. Por exemplo, uma pessoa cujo cérebro emocional é separado de seu cérebro pensante irá parar de experimentar sentimentos. Suas deficiências nesta área incluirão uma perda de autoconsciência emocional, que é um componente importante. Evidências disso podem ser vistas em pacientes lobotomizados. Depois que as conexões entre seus dois cérebros foram cortadas, elas perderam sua capacidade emocional.
Outro exemplo da importância das conexões entre nossos dois cérebros é o papel do cérebro pensante em corrigir o funcionamento do cérebro sensível, um processo essencial para a autorregulação emocional, que funciona por estímulos, como um estrondo repentino, por exemplo, que muitas vezes enviam o seu cérebro emocional para o acelerador. O cérebro sensível percebe automaticamente o estímulo como uma ameaça e, portanto, responde colocando seu corpo em estado de alerta. Usamos nossos cérebros pensantes para ajudar a regular este processo. Depois que ouvimos o estrondo e enquanto nosso cérebro emocional está enviando alarmes em torno do corpo, nosso cérebro pensante está checando o estímulo para ver que a ameaça existe. Se não vê perigo, então acalma tanto o cérebro como o corpo, permitindo que você pense claramente de novo. É por isso que não estamos constantemente exagerando a cada barulho repentino que ouvimos. Se você romper o vínculo entre o pensamento e o sentimento intelectual, esse processo não será possível. Pessoas com altos níveis de inteligência emocional têm maior probabilidade de sucesso. Você pode pensar que é um alto QI o responsável pela melhor chance de levar uma vida feliz. No entanto, a inteligência emocional é tão importante quanto o alto QI para alcançar isso. Por exemplo, estudos mostram que alunos com altos níveis de empatia obtêm notas significativamente melhores do que alunos menos empáticos, com QIs comparáveis. Os estudantes que podem controlar seus impulsos também terão mais sucesso do que seus pares. Um estudo conduzido pela Universidade de Stanford, chamado The Marshmallow Challenge, testou a capacidade de um grupo de crianças de 4 anos de resistir a comer um marshmallow. Anos depois, descobriu-se que aqueles que conseguiram controlar seus impulsos aos 4 anos de idade demonstraram ser acadêmicos e sociais em toda a juventude. Este sucesso continua no mundo dos adultos. Os gerentes que são mais aptos socialmente também tendem a ser mais persuasivos. Além disso, a inteligência emocional também pode nos ajudar a ter estilos de vida mais saudáveis. Isso pode ser visto olhando para o estresse. Quando passamos por períodos estressantes, nossos corações são colocados sob intensa tensão, porque nossa pressão arterial se eleva. Isso nos deixa em risco de parada cardíaca. O estresse também pode enfraquecer seu sistema imunológico, como demonstrado por um estudo que sugeriu que as pessoas sob estresse são significativamente mais propensas a pegar um resfriado. No entanto, a inteligência emocional pode nos ajudar a evitá-lo. Isso porque se você aprender a atenuar sentimentos estressantes, como ansiedade e raiva, você reduzirá os efeitos nocivos desses sentimentos sobre sua saúde. Por exemplo, em um estudo clínico, pessoas que já sofreram um ataque cardíaco foram treinadas para controlar sua raiva, o que reduziu significativamente o risco de novos ataques. Dado o grande impacto da inteligência emocional no sucesso e na saúde, há pouca ênfase nas habilidades emocionais no currículo escolar típico. O futuro da sociedade depende do exercício da inteligência emocional das crianças. Embora a inteligência emocional elevada torne as pessoas felizes e saudáveis, a inteligência emocional deficiente pode ter efeitos negativos em toda a sociedade. Por exemplo, a triplicação da taxa de assassinatos entre adolescentes dos Estados Unidos entre 1965 e 1990 pode estar ligada à diminuição da inteligência emocional. Há fortes evidências que sugerem que déficits na inteligência emocional podem causar delinquência, um fator importante no aumento das taxas de criminalidade. Por exemplo, estudos mostram que adolescentes delinquentes violentos acham difícil controlar seus impulsos e ler as expressões faciais de outras pessoas. Deficiências que também são encontradas em agressores sexuais adultos. Viciados em drogas também exibem problemas de inteligência emocional. Viciados em heroína têm dificuldade em regular a raiva, mesmo antes de seu vício. Há pouca dúvida de que o bem-estar de uma criança é determinado pela competência emocional. Crianças que crescem em um ambiente cercado por pessoas emocionalmente inteligentes também exibirão altos níveis dela. Isso foi confirmado por um estudo que mostrou que filhos de pais emocionalmente inteligentes são melhores em regular suas próprias emoções, mostram níveis mais baixos de estresse, são mais apreciados por seus colegas e são descritos como mais aptos socialmente por seus professores. Também não surpreende que a inteligência emocional de uma criança também esteja relacionada ao seu bem-estar. Crianças com déficits de autoconsciência, empatia ou controle de impulsos correm o risco de desenvolver problemas de saúde mental e tendem a ter mais problemas na escola. Todas essas evidências mostram que a inteligência emocional das crianças é fundamental para o futuro de nossas comunidades. As crianças de hoje são os pais, gerentes e políticos de amanhã. Em suma, muitos terão um grande impacto na sociedade futura,
e ajudaria qualquer comunidade se os responsáveis fossem empáticos, bons em resolver conflitos e não estivessem propensos a agir cegamente por impulso. Vários fatores sociais moldam o bem-estar de uma comunidade futura, mas obviamente a inteligência emocional está entre as mais influentes. Você pode fazer inúmeras coisas para expandir sua inteligência emocional. Como aprendemos que a inteligência emocional pode levar a uma vida plena, agora você pode estar perguntando se é possível impulsioná-la. A resposta é sim, e uma série de exercícios pode ajudá-lo a conseguir isso. Se você quiser melhorar sua autoconsciência e seu autogerenciamento, você pode praticar usando diálogos internos. Isso ajudará você a identificar e nomear seus sentimentos. Por exemplo, se o seu amigo disser a todos, menos você, sobre seus problemas conjugais, você pode se sentir incomodado. Mas o diálogo interno pode ajudá-lo a resolver isso. Você deveria se perguntar: por que eu estou magoado? Por que meu melhor amigo confidenciou seus problemas conjugais a todos, menos a mim? Agora, tendo identificado esse sentimento e sua causa, você pode diminuir seu poder. Você poderia dizer a si mesmo: posso me sentir excluído, mas é possível que ele não quisesse me incomodar, porque sabia que eu estava ocupado fazendo as contas anuais. Dessa forma, você se sentirá menos chateado. Se você quer melhorar sua empatia, pode tentar espelhar a linguagem corporal de outra pessoa. Isso é útil porque a linguagem corporal não só expressa emoções, como também as evoca. Assim, por exemplo, espelhando a postura tensa de outra pessoa, você pode induzir tensão em si mesmo. Se você quer melhorar sua capacidade de se motivar e pensar de maneira mais positiva, entenda que a maneira como você explica seus sucessos e fracassos tem um impacto na sua capacidade de se motivar. Para se tornar motivado, comece a pensar que as pessoas que se convencem de que as falhas são devidas a algo que podem mudar, não desistem tão facilmente. Elas continuam tentando, porque acreditam que um resultado bem-sucedido depende de suas próprias ações. Em contraste, aqueles que atribuem um revés a algum déficit pessoal permanente provavelmente desistirão em breve. Eles estão convencidos de que não há muito que possam fazer sobre seu sucesso de qualquer maneira. Se você quer ser bem-sucedido, tente evitar esse pensamento. A inteligência emocional pode ser aplicada em todos os setores da sua vida. Agora você pode saber um pouco sobre inteligência emocional, mas você também pode estar se perguntando: como pode usar esse conhecimento de forma prática? Você pode evitar mal-entendidos em um relacionamento se levar em conta as diferentes maneiras pelas quais homens e mulheres lidam com as emoções. Normalmente, as meninas são criadas para falar sobre seus sentimentos e se conectar por meio de conversas íntimas, enquanto os meninos aprendem a minimizar os sentimentos que podem fazê-los parecer vulneráveis. Por exemplo, se uma parceira se queixa de um problema, a reação masculina pode ser oferecer conselhos instantaneamente. Mas isso pode estar errado. Muitas vezes, quando uma mulher reclama de um problema, ela está buscando validação. Ela quer que seu parceiro ouça e mostre que ele entende. Assim, uma solução imediata pode ser mal interpretada como uma rejeição de sua angústia, em vez de uma tentativa de ajudar. Seria melhor ouvi-la com cuidado. Você também pode seguir este conselho. Se você está muito chateado durante uma disputa, tente fazer uma pausa para se acalmar. Emoções fortes tendem a distorcer seu pensamento, então você provavelmente dirá ou fará algo de que possa se arrepender. Felizmente, um período de relaxamento pode ajudar. Alguns conselheiros matrimoniais até recomendam que os casais monitorem seus pulsos durante uma briga. Uma taxa de pulso que ultrapassa a taxa média da pessoa em mais de 10 BPM indica que a pessoa está emocional demais para pensar racionalmente e precisa de um período de descanso. O último conselho é: se você tem que criticar alguém, seja específico e ofereça uma solução. Escolhendo um incidente e apontando exatamente o que deveria ter sido feito de maneira diferente e o que foi feito bem, você ficará claro e evitará que o receptor se sinta desvalorizado e confuso. Insights. A inteligência emocional é de suma importância para o bem-estar de uma criança. Assim, se você é pai ou professor, talvez queira ajudar as crianças a desenvolver suas habilidades emocionais usando uma das seguintes medidas simples. Incentive-os a falar sobre seus sentimentos. Isso aumentará sua autoconsciência emocional. Se eles tiverem dificuldades com essa tarefa, forneça-lhes o vocabulário necessário para rotular suas emoções. Se eles tiverem sucesso em alguma coisa, elogie-os por seus esforços e por mostrar autocontrole. Isso irá ensiná-los a confiar em sua capacidade de melhorar suas vidas através de suas próprias ações.
Seja específico e construtivo. Se você tiver que criticar alguém, escolha um incidente específico e aponte exatamente o que deveria ter sido feito de forma diferente e o que foi feito bem. Dessa forma, você ficará claro sem ofender o destinatário. Quando você está muito chateado durante uma disputa, tente fazer uma pausa para se acalmar. Isso pode ajudá-lo a contornar uma reação exagerada que poderia de outra forma ser desencadeada pela raiva. Neste livro, você aprendeu que nossas emoções são importantes, pois servem como fontes indispensáveis de orientação e nos levam a agir. No entanto, elas também podem nos fazer agir irracionalmente. É por isso que precisamos de inteligência emocional. E inteligência emocional é um conjunto de habilidades que lhe permitem reconhecer e gerenciar emoções, tanto suas como as de outras pessoas. Ela é talvez o fator mais importante para nos ajudar a levar uma vida plena. Em comparação com o QI, é um melhor preditor de sucesso acadêmico, desempenho no trabalho e sucesso na vida. E ao contrário do QI, podemos aumentar nossa inteligência emocional ao longo da vida.